Graças a Deus, estamos aí de volta. A lição está sendo tremendamente, a leitura diária, no caso, está sendo tremendamente agradável, pelo menos para mim tem sido enriquecedora, né? Tem feito eu crescer bastante para entender o que realmente é servo. E olhando para uma perspectiva, né, sobre a lição 13, o servo do Senhor, parte 2, a gente olhando por essa perspectiva, a gente vê sofrimento de algumas igrejas, né? Vê o quanto elas sofrem por conta de alguns pastores que não caminham conforme a vontade de Deus, né? Isso é triste. A gente vê ali a Igreja Batista em Jardim Terra Firme, sofrendo há anos por conta de um pastor em que não tem entendido o seu momento, né, de que já deu para ele, a igreja já não o quer mais, e por conta sofre com tudo isso, procurando se manter. A gente vê uma luta enorme ali na primeira igreja batista, ali em Vila Kennedy, também sofrendo bastante com questões internas ali. E sem mencionar outras igrejas, irmãos. Olha, a nossa denominação tem sofrido bastante nessas questões aí de liderança, de pastores mal relacionados com Deus e tentando conduzir a igreja de uma maneira muito inapropriada. Isso é muito triste, mas precisamos, como servo de Deus, estar antenado com a verdade da palavra bíblica e procurar fazer ações que realmente condizem com a palavra. Não somos servos inúteis e inoperantes, e nem tampouco somos guerrilheiros. Não somos guerrilheiros. Usamos as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos. E vamos entender aqui, na nossa leitura diária, 1 Pedro, capítulo 2, em que, no versículo 18 ao versículo 25, vai estar nos conduzindo para uma vida exemplar cristã e os deveres dos que prestam serviço a outra pessoa, né? Muito interessante. A palavra diz assim, no versículo 18 do capítulo 2 de 1 Pedro: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha que coisa, que loucura é essa, gente. Versículo 18, né? O que quer dizer isso? Que a vasta maioria de tais servos eram escravos e foram tratados como propriedade. Havia muitos escravos nessa época, né, que faziam serviços ali para os seus senhores. E é por isso que 1 Pedro é colocado desta forma, né? Sede submisso com todo o temor aos vossos Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso. A economia do mundo antigo dependia da escravidão em larga escala, né? Existia isso. Tal como os escritores do Novo Testamento, Pedro não condena a escravidão e ordena os escravos a obedecerem seus senhores. Então, era uma prática comum da época, né? A gente chegou a pegar isso nos primeiros anos de Brasil descoberto, né? Então, Pedro sabia também que os escravos que não eram obedientes aos seus senhores, que às vezes não tratavam com dignidade, sabia que a vida sem esses senhores eram muito mais difíceis e passíveis de morte. Por isso que Pedro orienta para que eles pudessem servir ali, né? E saber suportar essa condição até que fosse realmente liberto ou trocado de senhor. Entendeu? Não é que teria que se sujeitar, mas entender, mesmo sendo convertido no Senhor, que havia escravos que se converteu a Deus, né? E não significava que ele deixaria de ser servo daquele servo malfeitor. Não é isso. Não era essa a realidade, né? É o que a gente precisa entender. No entanto, o Novo Testamento requer que os escravos sejam tratados com respeito e que os senhores não maltratem seus escravos.
Então a palavra era simultânea tanto para um quanto para outro. Aos senhores malfeitores não viessem a maltratar os seus escravos, e aqueles que se convertiam a Deus dariam um tratamento muito melhor do que era dado antes. Assim teria que ser. Além disso, é muito enfática na comunidade da igreja a igualdade espiritual de escravos livres, né? Os escravos são encorajados a buscar sua liberdade por meios legais, né? Buscar liberdade por meios legais. Porque quais eram os meios legais? Ele comprar a sua liberdade. Era difícil? Era difícil comprar a liberdade naquela época. Mas eles teriam que lutar por esses meios, né? De comprar a sua liberdade ali. E no final do século XVII, quando a escravidão foi atacada nos Estados Unidos, esses ensinos ajudaram a minar as instituições de escravatura, porque existia ali grupos que queriam manter o povo escravo, né? Agora, você acha que nos nossos dias isso não existe? Claro que existe. Por isso que nós estamos nessa briga ideológica aí medonha, né? Partido comunista, partido de esquerda com o partido conservador, que é o partido de direita, né? Ele querendo nos manter dentro de uma escravatura, o partido comunista, e o de direita querendo nos libertar dessa escravidão, enfim. Não quero falar necessariamente de política, mas é o que acontecia na época. A política da época era assim, entendeu? Lembra que conhecendo a verdade nos liberta. Nós não recebemos a Cristo como nosso Salvador, recebendo a salvação, e que em cima de nós tem uma auréola. Pelo amor de Deus, não é isso. Nós temos lutas, né? Então é isso que o apóstolo Pedro ele coloca aqui nas suas cartas à igreja, né? Que deveria estar ali suportando as suas lutas e usando meios legais para se livrar dela. No caso deles ali, comprar a liberdade. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Para com Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que se o escravo se revoltar, ele de alguma forma vai procurar tirar a vida do seu senhor. E tirando a vida do seu senhor, diante de Deus, isso não é legal. E ele sofreria as consequências, a morte também. Ele não teria onde se esconder, nenhum escravo teria onde se esconder por muito tempo. Aí continua. Pois, versículo 20, pois porque glória há, se pecando, e sendo obofeteado por isso, e suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então Deus se alegra com aqueles que suportam com força e veemência a fé em Deus, as suas lutas. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que coloca aqui para nós é que nós devemos identificar meios em nossa vida de luta, de sofrimento, para dar testemunho de Cristo vivo, da fé que nós temos no Senhor. Devemos buscar esse meio. Assim como Deus se entregou por nós, sacrificou, enfim, em nenhum momento abriu a boca. Em nenhum momento Jesus abriu a boca. Só disse uma coisa: está consumado. Ele não reclamou, ele não chiou, ele não clamou a Deus: detona esse povo que está me sacrificando, Pai. Não. Ele só disse: está consumado. Só disse isso. E como a gente reclama, meu Deus. Como a gente abrindo parênteses, reclamão. Meu Deus do céu. Como precisamos aprender, né? A suportar as lutas, os desafetos. Como precisamos aprender. Sabe, crente não tem essa coisa de rodar baiana não, gente. Pelo amor de Deus. Crente não tem essa coisa não. Se eu não me engano, acho que o pastor Denilson comentou algo parecido na última mensagem. Salvo engano meu. Crente não tem esse negócio não. Por favor. A nossa luta não é contra a carne nem sangue.
Podemos usar as ferramentas necessárias, legais, para nos livrarmos dos tormentos e tempestades na vida? Sim, podemos, sem problema nenhum. Legais, justas. E agir como um verdadeiro servo de Deus diante dos momentos. Ele nos ensina isso. Ensina isso. Mas às vezes parece que a gente tem que usar a ira. Não, Deus não usou ira para nada, em momento nenhum. Ah, pastor, mas ele pegou o chicote e ali saiu derrubando tudo e tal, 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 tal. Sim. Naquele momento ele quis mostrar o quanto aquelas pessoas estavam erradas dentro do templo. Tanto os sacerdotes que ali estavam, quanto aqueles que faziam feira dentro do templo. Perderam o sentido da busca da justiça de Deus, do conhecimento da sua justiça. Estavam buscando suas riquezas, seu enriquecimento ilícito. E a forma que ele encontrou de chamar a atenção foi aquela de sair derrubando tudo, chutando balde mesmo. Sabe? Chutando balde. Aquilo não é ira, aquilo é correção. E com muita veemência. Muita veemência. Ele usou a veemência de João Batista, o profeta. João Batista, ele falava com muita veemência ao rei e a qualquer outra autoridade. E assim foi Jesus, falando com veemência. Né? Servo de Deus. Saber o que está sendo dito, falado e como está agindo. Continuando aqui, versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência? É uma pergunta. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não falou nada. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Ah, quem ferro fere, com ferro será ferido. Se pisar no meu calo... Se você está agindo assim como servo, como serva de Deus, repense a sua vida, pelo amor de Deus. Repense. Irai-vos, mas não pequeis. É o que está escrito na palavra, gente, por favor. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que é Jesus, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro e os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado, porque estáveis desgarrado como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor, o bispo, a vossa alma, que é Jesus Cristo. Nós nos convertemos a Ele. O Espírito Santo vem sobre nós, nos queima dentro de nós. E passamos a reeditar a nossa vida, a nossa jornada. Entende? Somos livres, mas essa liberdade, ela não deve ser usada como pretexto para rebelião nenhuma. Deus nos ensina assim, porque somos livres. Né? A liberdade cristã, ela é submissão a Deus. É submissão a Deus. É um ato verdadeiro de liberdade com o Senhor. Mas não é um ato de negligenciar essa liberdade, fazer o que a gente queira fazer. Esse ato de ser liberto, ele também não é um escape para não servir, ou um escape para o serviço. Não é isso. Muito pelo contrário. É submeter. Né? Submeter. O versículo 17 nos remete a tratar todos com honra, né? E isso é uma exortação a reconhecer o valor de cada pessoa como portadora da imagem de Deus. Certo? Tratar com honra.
ou o que é mais provável neste contexto para respeitar todos aqueles em posição de autoridade. A autoridade é ruim, precisamos respeitá-la. Por que que Deus ele pede para que a gente olhe por toda autoridade, seja ela perfeita ou não diante dos nossos olhos? Orar. Nós estamos vivendo um governo, ao meu entender, é muito bom na questão do lado federal. Mas em contrapartida, o parlamento tem deixado muito a desejar, que é as entidades federativas e estaduais e municipais, são os nossos senadores, são os nossos prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais. Tem deixado muito a desejar, muito a desejar. Mas Deus pede para que a gente esteja orando por cada um deles, para que possa mudar esse espírito de contenda e esse espírito que queira nos levar à escravidão. Orar por essas pessoas, mas também tomar atitudes legais, em que a palavra pede para que a gente observe isso. E essas atitudes legais que nós temos são atitudes de manifestações legais, não é manifestações de briga e nem de luta. Então precisamos nos manifestar diante daquilo que procura tirar nossa liberdade cristã, liberdade de viver, de adorar, de ensinar, de falar para os nossos filhos que menino é menino, menina é menina, sabe? Nós estamos parando nos tribunais por reconhecer essa verdade bíblica e precisamos nos manifestar contra essas coisas. Orar, mas tomar a atitude de se manifestar legalmente diante de uma Constituição, de mostrar para eles que nós não estamos dormindo para esse tempo. A nossa luta não é com armas, nossa luta é pela fé, e a liberdade cristã nos ensina a manifestar desta forma. Então, a palavra continua. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suporteis com paciência isto, é grato a Deus. Porquanto isto mesmo foste chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àqueles que julgava retamente. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós converterdes a pastor, bispo e da vossa alma. Esse versículo 25 tem a figura do pastor no Antigo Testamento, a figura familiar do Antigo Testamento, para o cuidado de Deus pelo povo e sua aliança, que é aplicada em Cristo. Então, nós, como líderes, como pastores, devemos levar a sua igreja, cuidar da sua igreja conforme está na palavra. Nós não escravizamos a igreja para nós. Nós conduzimos a igreja para o Senhor, porque Ele tem nos separado para isso, cada pastor, cada líder. Conduzir a igreja e levando as suas verdades para Ele. Todos nós fomos chamados. E Ele deixou exemplo por isso. O sofrimento faz parte da vocação cristã. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vocês vão testificar isso lá. Porque fazia da vocação de Cristo, primeiramente, né, o sofrimento fazia parte da vocação de Cristo. Desde o nascimento, porque para nós seria diferente. Não quer dizer que vamos passar uma vida sofrível o tempo inteiro. Né? O que significa que nós teremos aí as tempestades e teremos que estar preparados para elas, tá certo? Meus amados,
Que Deus abençoe e possamos caminhar com o exemplo de Cristo na nossa vida. Que Deus nos ilumine e guarde, sabendo que Deus usou as ferramentas legais de sua época para poder lutar contra o mal que ali estava por afligir. Isso tudo faz parte. A nossa vida cotidiana faz parte para um contexto muito melhor na vida celestial. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?